Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro chega a Dubai para viagens pelos países árabes. O presidente afirmou que a meta do governo agora é a reforma administrativa. E você vai ver também. O governo de Pernambuco recomenda que as pessoas evitem o banho de mar em 18 praias por causa da mancha de óleo. Casos de feminicídio assustam São Paulo. Em um deles, o homem matou a esposa e ainda atirou contra a própria mãe. Depois de mais de 1 milhão de pessoas tomarem as ruas do Chile, o presidente pede que todos os ministros deixem o cargo. E a caipirinha se torna patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Em Portugal, Ítalo Ferreira leva 10 na primeira onda e desbanca Gabriel Medina. 3 brasileiros vão para a final. O Rede TV News começa em instantes. A polícia ainda investiga a morte de uma adolescente em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A hipótese da menina ter sido envenenada dentro do trem está enfraquecida. As imagens das câmeras de segurança do trem mostram Lohana Madalena da Luz, de 14 anos, o tempo todo sozinha. Ela não aparece consumindo qualquer tipo de alimento. De acordo com a Polícia Civil, não há indícios que alguém tenha oferecido algum doce à jovem. A família da adolescente contou que ela teria aceitado uma bala de uma desconhecida e horas depois começou a passar mal. O laudo toxicológico aponta que Lohana morreu envenenada ao ingerir uma substância conhecida como chumbinho, usada para matar ratos. Os investigadores querem saber se ela foi envenenada por terceiros, se foi um acidente ao comer um lanche em uma barraca da família ou se a jovem ingeriu a substância tóxica propositalmente. Um homem morreu ontem à noite na zona oeste do Rio de Janeiro depois de ser atropelado por uma mulher que fugia de uma blitz da lei seca. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Jonathan Lima da Silva, de 24 anos, teve a moto atingida pelo carro que vinha na contramão. Quem estava no local obrigou a motorista Carla Vasconcelos de Almeida a parar o veículo. Ela foi encaminhada à delegacia por embriaguez ao volante e liberada após pagar fiança. Segundo a polícia, Carla foi indiciada por homicídio e será pedida sua prisão. Uma chuva de granizo causou estragos em alguns bairros da zona norte do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. As ruas ficaram cobertas de gelo na noite de ontem. Carros e telhados também foram destruídos pelas pedras. Um supermercado no centro de Nova Iguaçu ficou alagado e alguns setores danificados. A prefeitura do município decretou estado de atenção e orientou os moradores de áreas de risco a saírem de casa. Ainda há possibilidade de mais chuva de granizo nesse domingo. Chuva forte também em Minas Gerais. Tempestades e rajadas de vento atingiram a zona da Mata, sudeste do estado. Na cidade de Viçosa, um homem de 50 anos morreu levado pelas águas de um córrego. Muitas árvores caíram e bloquearam as estradas. Os fortes ventos causaram estragos, corte de energia, queda de árvores e alagamentos em vários pontos da cidade. No município de Ubá, a chuva foi intensa, com muitos raios, granizo e vento com mais de 100 km por hora. Casas e estruturas metálicas ficaram destruídas. Segundo a Defesa Civil, em 2 horas choveu o equivalente a uma semana e vários bairros ficaram alagados. A Agência Pernambucana do Meio Ambiente recomendou que seja evitado o banho de mar em 18 praias do estado. No Recife, ambientalistas fizeram uma manifestação cobrando ações do governo. As manchas de óleo voltaram a poluir as praias de Itapuama, Paiva, Enseada dos Corais, Suape e Gaibu, no município do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul pernambucano. Funcionários da prefeitura e voluntários atuam na limpeza. Ao todo, o óleo já atingiu 41 praias em Pernambuco e 7 rios. No Recife, movimentos sociais se mobilizaram no ato Mar na Rua para cobrar medidas de emergência do poder público. A gente precisa que o governo federal realmente tome a responsabilidade para si, que é dele, compartilhada com o município e com o estado, com a integração da sociedade. As manchas de óleo invadem o litoral nordestino há quase 2 meses, sem qualquer contenção efetiva. 3.050 toneladas do petróleo já foram recolhidas da costa brasileira. Aqui em Pernambuco, a Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, divulgou uma lista de 18 praias, onde o banho de mar deve ser evitado.
A Petrobras informou nesta sexta-feira que o óleo que polui o litoral do Nordeste vem de 3 campos de exploração da Venezuela. A Defesa Civil e o Ministério da Saúde publicaram uma cartilha com recomendações para os voluntários que atuam na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. Uma das principais orientações é não entrar em contato direto com o óleo sem proteção, como luvas e botas. Para isso, o governo federal divulgou que vai distribuir 8.000 kits de proteção individual para os estados atingidos. Além disso, o Ministério do Turismo vai liberar uma linha de crédito no valor de R$200 milhões para pequenos e médios empresários que atuam nas áreas atingidas pelo óleo. O dinheiro sairá do Fundo Geral de Turismo. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje aos Emirados Árabes, onde inicia uma viagem pelos países do Golfo Pérsico. Foi logo cedo, por volta das 9 da manhã, que o presidente Bolsonaro deixou a China. Na bagagem, pelo menos 11 acordos de cooperação em infraestrutura, agropecuária, energia e educação. Ele ainda surpreendeu ao comentar sobre a crise no próprio partido, o PSL. Afirmou que pode ser um presidente sem partido. Agora o destino são os países do Golfo Pérsico. O primeiro deles, os Emirados Árabes, onde a comitiva do presidente pousou no final da tarde de hoje, horário local. Apesar da viagem de mais de 9 horas, com escala em Nova Delhi, na Índia, o presidente Bolsonaro ainda cumpriu uma pequena agenda oficial neste sábado aqui nos Emirados Árabes. Ela aconteceu no Monumento dos Mártires da Pátria e foi o único evento do dia. O monumento é conhecido como Oásis da Dignidade e faz homenagens a soldados e pessoas que se sacrificaram em nome da nação. Ali o presidente brasileiro respeitou 1 minuto de silêncio. Na saída, ele conversou com os jornalistas. Bolsonaro falou que após aprovar a reforma da Previdência, a expectativa do governo é fazer a reforma administrativa, com o fim da estabilidade para futuros servidores. Quando a gente vê algumas prefeituras, estados, a União nem tanto ultimamente, mas que exagera no número de contratações de servidores. E nós temos um percentual de gasto com o pagamento de pessoal. E não pode um futuro prefeito, ao assumir, o governador, pegar um estado que foi inchado na administração anterior. Ele comentou as eleições na Argentina, que acontecem amanhã. Eu espero que a Argentina, o futuro presidente da Argentina, esteja realmente alinhado com as pessoas do Mercosul, com a abertura do mercado. O presidente disse que deve fechar um acordo de cooperação de armamento com os Emirados Árabes. O Brasil foi esquecido nessa área por 30 anos. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, a questão de defesa foi deixada para um segundo plano. Por quê? Voltando à ideologia, nós somos um grande obstáculo para o socialismo, nós das Forças Armadas. Por isso interessava em quebrar a nossa espinha dorsal. E antes de se despedir, brincou ao descrever o sistema político que viu na China. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de países que economicamente são o quê? Capitalistas, ok? De Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Luciano Júnior para o Rede TV News. E como você viu aí na reportagem anterior, nossos vizinhos argentinos se preparam para ir às urnas amanhã no primeiro turno das eleições presidenciais. Em meio a uma grave crise econômica, as pesquisas indicam que o presidente Maurício Macri pode perder a reeleição logo na primeira etapa para o opositor peronista Alberto Fernandes, que tem na chapa como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Pelas regras eleitorais, o primeiro colocado vence se obtiver 45% dos votos ou 40% se a diferença para o segundo colocado for maior que 10 pontos. Nas projeções menos favoráveis, o opositor tem mais de 16 pontos de vantagem. Nas primárias eleitorais, em agosto, Macri foi derrotado por Fernandes. O resultado assustou o mercado, que prefere o governista. O dólar disparou e a bolsa caiu. Tentando melhorar o desempenho, Macri anunciou o aumento do salário mínimo e trocou o ministro da Fazenda. Mas o país segue em crise com a taxa de desemprego em torno dos 10%. Um dia depois do protesto que reuniu 1 milhão de pessoas nas ruas da capital Santiago, o presidente chileno pediu que seus ministros coloquem os cargos à disposição. 19 pessoas morreram em uma semana de manifestações no Chile.
Em seu discurso, Sebastián Pinheira também falou que poderá suspender no domingo o estado de emergência, que colocou o exército na rua em todo o país. É a primeira vez desde 1990, quando o Chile voltou à democracia, após a ditadura de Augusto Pinochet, que as Forças Armadas foram convocadas a agir em Santiago. A onda de protestos começou há cerca de uma semana contra o aumento no preço do metrô. O reajuste foi suspenso, mas as manifestações continuaram. E ontem, 1 milhão de pessoas saíram às ruas da capital chilena para fazer o maior ato pós-redemocratização. Um homem matou a ex-mulher a tiros e se suicidou em uma das comunidades da Zona Leste de São Paulo. Neste ano, em todo o estado, 121 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Tamires Zanardo foi morta a tiros pelo ex-companheiro dentro de casa nesta comunidade. Danilo Jorge da Silva não aceitava o fim do relacionamento e, segundo testemunhas, já havia ameaçado a vítima. Minha irmã tinha falado pra mim que ele estava atrás dela, falou que ia matar ela. Eu até falei com ela, tenta alugar outra casa, né? Porque ele não aceitava o fim, né? Do relacionamento, então ele vinha e ficava perturbando ela, mandando mensagem que ia matar ela. Essa mulher, que mora próximo ao local do crime, ouviu os disparos. Estava dormindo, eu acordei assustada com meu namorado. A gente acordou apavorado porque era um barulho muito alto. De acordo com a polícia, o agressor também atirou na própria mãe, que sobreviveu. Ela foi socorrida e levada ao hospital. Mais um caso de feminicídio aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima estava separada há 4 meses, mas o ex-marido não aceitava seu novo relacionamento e passou a persegui-la de carro. Maria Gisele Lira dos Santos está internada em estado grave. Tudo foi filmado por câmeras de segurança. Nas imagens do local, o ex-marido aparece de carro em alta velocidade, perseguindo a moto de Maria Gisele e do namorado. Veja que a moto fica presa na frente do veículo. Nessa outra imagem, é possível ver quando o carro arrasta a moto e bate violentamente contra uma caçamba. Gisele sofreu ferimentos graves e foi socorrida. José Carlos Matias da Silva já havia sido preso por agredir Maria Gisele, que tinha a medida protetiva contra o ex-marido. Ele está foragido. O namorado de Maria Gisele saiu ileso. E na zona sul de São Paulo, uma mulher foi morta a facadas. De acordo com a investigação, o principal suspeito é o ex-marido da vítima. O crime aconteceu no bairro de Interlagos. Sandra Aparecida de Oliveira, de 52 anos, foi encontrada morta em casa pelo irmão. Segundo ele, Sandra já vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Ela não acreditava. Ela falou, está me fazendo ameaça. Inclusive, anteontem ela falou, não, ele está meio quieto agora. Eu acho que agora é o perigo, ele quieto é o perigo. Eu falei, toma cuidado, qualquer coisa você me liga. Se ele chegar de madrugada, você me liga que eu estou do lado. E de acordo com parentes da vítima, Sandra já tinha sido agredida outras vezes pelo ex-marido. Aí ela foi me contar que ela tinha terminado com ele, que ela não queria mais porque estava bebendo demais. Não que ele bebesse no bar, mas comprava e levava para casa. Então bebia mais. E que ele veio aqui, puxou o portão, pegou o cadeado, jogou no braço, pegou assim no braço dela, estava até roxo, né? Quando eu encontrei com ela, eu vi, mas eu fiquei quieta. É hora de ver os destaques da Operação de Risco, que começa daqui a pouco. A equipe do Garradop desembarca na frente do endereço alvo da denúncia. Costa na parede. Os policiais fazem uma vistoria geral no estabelecimento. Esse pedaço é daqui, ó. Como é que ele falou que não tinha no... que ele quebrou porque não tinha no... Exatamente, tá vendo? Como é que ele fala que ele não corta com o número? Sem o número é melhor que raspado. Eu achei que era. Não, você não fez isso de bom samaritano. Você entrou em contradição várias vezes, inclusive tá filmado aí, filho. Os detalhes dessa ação você acompanha no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. O aumento de quadro de ansiedade, estresse e depressão em crianças e adolescentes é motivo de preocupação para pais e especialistas. Nos últimos 10 anos, o número de internações por transtornos mentais nesta faixa etária aumentou mais de 100%.
Maria Eduarda faz tratamento com psicólogo e psiquiatra e toma remédios controlados. A mãe só descobriu que a filha de 11 anos estava com depressão quando ela tentou suicídio. Aí a gente veio descobrir que ela não era bem aquilo que a gente estava imaginando, que ela era triste, que ela não tinha convivência na escola, não tinha amigos nenhum na escola, não conversava. A menina conta que sentia tristeza profunda e não tinha vontade de viver. Era tipo como se você pegasse e morresse por dentro, você só ficasse o seu corpo, mas na verdade você não sentia nada. No caso do Diogo, de 16 anos, o acompanhamento médico é para controlar a ansiedade e a falta de concentração nos estudos. Para minha ansiedade, eu tomo um remédio que me deixa mais tranquilo e para estudar eu tomo um remédio que me deixa mais concentrado, né? Para esta psiquiatra, as crianças precisam aprender a lidar com frustrações e contrariedades. Elas não sabem, então, expressar isso, né? Essa frustração, ou a raiva, ou a angústia. E muitas vezes elas expressam isso no corpo, né? Como a automutilação. Nos casos mais graves, os especialistas chegam a pedir a internação dos pacientes. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que nos últimos 10 anos, a hospitalização de adolescentes com transtornos mentais na rede pública de saúde aumentou 107%. Na faixa etária entre 10 e 14 anos foram registradas quase 25 mil internações. Já entre 15 e 19 anos foram mais de 130 mil. Lorena toma ansiolíticos e antidepressivos desde os 9 anos de idade e aos 13 tentou suicídio. Eu comecei a me cortar, eu comecei a ter bulimia. Os especialistas orientam os pais a dar cada vez mais atenção aos filhos e, se necessário, procurar um profissional o quanto antes. No caso da Maria Eduarda, deu certo. Eu não tenho mais as crises que eu dava. Eu me sinto bem melhor daquela época. No circuito mundial de surf, o brasileiro Ítalo Ferreira desbancou o também brasileiro Gabriel Medina do topo do ranking mundial ao vencer a etapa de Peniche, em Portugal. Logo na primeira onda, Ítalo Ferreira encaixou o aéreo 360 perfeito. Pela técnica da manobra, os juízes deram 10 para o brasileiro. Com uma nota dessas no início da disputa, a pressão aumentou para o adversário sul-africano Jordi Smith. Já próximo do fim da prova, Ítalo tirou as esperanças de Smith neste varial com troca de base, que garantiu 8,43. Nota maior que a soma das duas melhores ondas do sul-africano. Com o resultado, Ítalo assumiu a liderança do circuito mundial, antes ocupada pelo bicampeão Gabriel Medina. Além deles, Jordi Smith e mais um brasileiro, Felipe Toledo, vão para a última etapa, que acontece em Pipeline, no Havaí, com chances de levantar a taça. E olha só, com mais de 100 anos de existência, a nossa caipirinha se tornou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Demorou, mas um ano depois de completar o centenário, o drink com a cara do Brasil enfim ganhou reconhecimento. Em lei sancionada pelo governador Wilson Witzel, a caipirinha virou patrimônio imaterial do estado do Rio. E não foi à toa. O drink é sucesso absoluto nas mesas de bar. Bebida tradicional brasileira, né? E fala muito do Brasil e muito do carioca também, principalmente por ser um drink refrescante, né? Desde que foi criada, a caipirinha não caiu no gosto só dos brasileiros. A bebida também virou atração turística. Quando realmente é turista, eles pedem muito mais caipirinha do que os cariocas. Os cariocas, dependendo do clima, eles preferem mais o chopinho mesmo. A receita é fácil: cachaça, limão, gelo e açúcar. Mas o preparo de uma boa caipirinha também tem alguns segredos. Macera ele muito bem, entendeu? Tudo depende de uma boa maceração. E não bater muito ela para não agredir muito o limão, para não soltar muito cítrico.
Mas o que pouca gente sabe é que a provável origem do novo patrimônio material do estado do Rio é o interior de São Paulo. No início do século passado, a caipirinha tinha inclusive uma outra receita. Levava ingredientes como alho e mel e era usada principalmente para combater a gripe espanhola. Mas a receita foi mudando e aos poucos alcançou o sabor perfeito. Ganhou até releituras com outras frutas e outras bebidas em substituição à cachaça, como a vodka e o saquê. Esta aqui, por exemplo, é feita com mate e rapadura. Mas a bebida clássica ainda é a preferida de quem não abre mão de uma boa caipirinha. Eu também sou mais fã da tradicional, mas sempre que tem no cardápio novidades e frutas, que também são produtos nossos que fazem com que a bebida fique ainda mais uma identidade, sempre que tem uma novidade eu provo e curto muito. O maior evento de tatuagem do mundo está em São Paulo. A Tattoo Week reúne arte, entretenimento e negócios. A música do rapper Taíde animou muitos tatuadores e tatuados. Mas o som que todo mundo estava procurando por aqui era outro. A 9ª edição da Tattoo Week reúne mais de 3.000 profissionais, 600 estandes, 200 marcas e deve receber 100.000 visitantes. Pessoas que estão em busca de conhecimento, oportunidades no mercado e, claro, tatuagem. Muita tatuagem, até na língua e no olho. Essa pigmentação só pega na parte branca, né? Não interfere onde a gente enxerga, né? Vitor é fã das realistas, como essas do Fred Mercury e do Michael Jackson. Hoje, depois de 15 horas, somou mais uma para a coleção. A tatuagem em si toda dói, mas a questão é o resultado. Quando você vê o resultado final, que fica sensacional, é recompensante. E para provar que tatuagem é sinônimo de beleza, a feira realiza o concurso Mystery Miss Tattoo. Melissa conquistou o título no ano passado e veio passar a faixa para a próxima Miss. Para ser uma Miss Tattoo, a tatuagem faz parte. Eu acho que deixa a gente muito mais bonita, diferente. E a mulher tem que mostrar que ela é elegante, sim, a mulher tatuada. Também somos maravilhosas. E além de arte, beleza e diversão, a Tattoo Week também trouxe neste ano uma ação social de doação de tatuagens do bem. 100 mulheres que já passaram por um tratamento de câncer de mama foram selecionadas para fazer de graça uma micropigmentação capaz de devolver a confiança e a autoestima. O trabalho faz a reconstrução de sobrancelhas para as pacientes que perderam pelos durante a quimioterapia e das areolas e mamilos dos seios, para quem foi submetida à mastectomia, que é a retirada das mamas. Você fazendo a sobrancelha, o mamilo, você ganha essa autoestima, você se sente uma mulher bonita novamente. O mesmo projeto ainda presenteou outras 300 pessoas para fazer a chamada tatuagem de segurança, que indica doenças ou alergias. A feira vai até amanhã no São Paulo Expo. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis pela internet. E o Rede TV News fica por aqui. Agora tem Operação de Risco. Uma boa noite para você. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.